Olá, crianças! Então, hoje a nossa lição será Jesus lava os pés dos discípulos. Você deve estar achando assim meio estranho, né? Se perguntando, mas Jesus lavou os pés dos discípulos? Como assim? Ele sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos? É isso mesmo, crianças. Então, essa lição, ela está escrita lá no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17, aqui na nossa Bíblia. Então, quando Jesus, naquele tempo, o empregado menos importante da casa lavava os pés dos seus moradores. Porque lá, naquela época, lá na Palestina, as pessoas andavam de sandálias e tinha bastante poeira. Então, eles tinham esse costume, esse hábito de lavar, de os seus servos, o empregado menos importante da casa, lavar os pés dos seus moradores. Então, vocês sabiam que Jesus também fez exatamente isso, mas ele não lavou o pé só de uma pessoa, mas de todos os seus 12 discípulos, para dar o exemplo, para ensinar uma lição, que é a lição da humildade. Então, quando estava se aproximando o momento da crucificação, já estava próximo de Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, e depois vir a ressurreição. Então, ele reuniu os seus 12 discípulos, né? Como podemos ver aqui na figura, né? Quantos eram os discípulos de Jesus? Vamos lá, vamos contar, crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, crianças. Então, eram 12 discípulos, mas tinha um discípulo chamado Pedro. Ele era bem teimoso, viu, crianças? Ele era bem teimoso. Olha ele aqui, ó. Jesus aqui e os 12 discípulos. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria deixar. Ele não aceitou, mas ele era tão teimoso, e aí depois ele disse assim, mas então não vai lavar só os meus pés, não. Vai lavar minha cabeça também e o meu corpo. Porque Pedro não estava entendendo a lição que Jesus queria passar naquele momento, quando ele reuniu, né, os seus discípulos ali. Então, ele queria ensinar a lição da humildade, que nós devemos ser pessoas humildes. Então, Jesus, mesmo sendo mestre e Senhor, ele deixou essa lição antes de ser crucificado. Então, como nós podemos ver aqui, ele pedindo para lavar os pés de Pedro, né? Mas ele não queria deixar. Mas depois, como vocês podem ver aqui, já nessa outra ilustração, ele resolveu deixar Jesus lavar o pé dele também, Pedro, né? Então, nós temos aqui o momento em que Jesus reuniu os seus discípulos antes de ser crucificado e deu essa preciosa lição para as nossas vidas. Mas será mesmo que Jesus queria que nós lavássemos os pés uns dos outros? Não era isso que Jesus quis ensinar.
ele quis ensinar a lição da humildade, que nós não devemos nos achar melhores que os outros. Então, não é porque você, que é uma criança que tem muitos brinquedos lindos, maravilhosos, você tem roupas bonitas, estuda numa boa escola, tem uma casa muito bela. Então, não é por conta disso que vocês devem se achar melhores que as outras crianças. Jesus quis passar esta lição. Então, nós devemos entender as crianças que não têm aquilo que você tem e servir, ajudar, doar alguns brinquedos que você pode doar e servir, porque a melhor coisa é servir. Foi assim, e Jesus, ele deu o exemplo. Então, vocês entenderam o que Jesus fez? Ele deu o exemplo da humildade, não é verdade, crianças? Então, nesta hora, nós vamos também orar, falar com Deus, para que Ele possa nos tornar crianças humildes também, que possamos seguir o exemplo que Jesus fez. Querido Pai, ajuda-me sempre a servir as pessoas e que possamos ser humildes, como o Senhor assim foi e sempre é. Que abençoa, Senhor, todas as crianças da terra, supre a necessidade de cada um. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham entendido esta lição. Só para finalizar, nós vamos falar o versículo, né? Porque quando Jesus ele deixou essa lição, se reuniu com seus discípulos, foi antes do momento que ele ia morrer na cruz para nos salvar. Então, para finalizar, você vai repetir comigo, vamos lá? Cristo morreu pelos nossos pecados. Tchau, crianças!